Amém? Boa noite para você também que nos acompanha daí da sua casa. Que Deus abençoe a sua vida. Assentado mesmo, feche teus olhos mais uma vez. Coloque a mão no teu coração e peça para o Espírito Santo de Deus liberar agora o teu coração. Nós já adoramos a Deus através de louvores maravilhosos, através do momento de dedicação. Mas agora peço para o Espírito Santo de Deus liberar o fluir da graça, da manifestação do poder e da graça dEle, através da palavra que vai ser liberada aqui nesse altar. Que encontre morada dentro realmente do teu coração, para que transforme o teu dia, para que transforme a tua eternidade, para que transforme a tua casa, para que transforme os teus relacionamentos, mas que transforme em primeiro lugar a tua vida. Pai, nós estamos diante do Senhor, diante da tua palavra. Ela diz tudo a nosso respeito, a tua palavra diz quem nós somos, mas a tua palavra também diz quem nós não somos. E a tua palavra é uma fonte inesgotável de graça, de sabedoria, de poder, de vida. E é isso que nós buscamos nessa noite, um encontro com o Deus da vida, o Jesus da vida, que transforma, que muda, mas que gera vida no homem que estava morto, em nome de Jesus. Dá só os valentes, dá um amém bem forte aí, amém, vocês me enchem de fé. Voltando à vida na sua casa, esse é o tema que nós vamos conversar alguns minutos aqui, sobre a palavra de Deus, daquilo que Deus tem ministrado no meu coração durante essa semana. O pastor ministrou em Lucas, hoje pela manhã, capítulo 7, um lugar à mesa, e a mesa normalmente nos refere à casa, é um móvel que está dentro da nossa casa, mas muito mais que um móvel. A mesa é um lugar de comunhão, é um lugar de compartilhar. A mesa é o lugar onde nós nos assentamos, e não é todo mundo que vai na nossa casa, e muito menos todo mundo que senta à mesa com a gente. Quem senta na mesa com a gente é quem a gente ama, é quem a gente tem intimidade. Mas para chegar na mesa, primeiro tem que chegar na casa. E para chegar na nossa casa, tem que ser alguém realmente que a gente entenda que vale a pena investir naquela pessoa. Foi isso que Jesus fez. É isso que Jesus faz, e eu quero continuar virando apenas algumas páginas da tua Bíblia, saindo de Lucas 7, eu quero entrar em Lucas capítulo 8, e dar não continuidade na palavra do pastor, mas nesse capítulo 8, tirar alguns ensinamentos para nós que são preciosos, que transformam a nossa vida. Olha o que diz a palavra do Senhor em Lucas capítulo 8, a partir do verso 40. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu, pois todos esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Então, estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Continua o texto. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos pés de Jesus. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, então somente creia, e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai, no caso Jairo, e a mãe da criança. Enquanto isso tudo, o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhe ordenou
que lhe dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados. Os pais delas ficaram maravilhados. Essa mesma passagem a gente vai encontrar em Mateus 9, Marcos capítulo 5. Está relatando esses fatos, esse feito de Jesus. Interessante que quando a gente vai para a palavra de Deus, a Bíblia, a gente encontra 3 momentos em que Jesus ressuscita pessoas. Um está justamente no capítulo 7 de Lucas, ou seja, Jesus se encontra com aquele funeral da viúva de Naim. Aquele menino estava morto, ele já estava indo em direção ao cemitério, ou seja, ele estava na rua, ele estava seguindo aquela procissão seguia a mãe, e aquelas pessoas que estavam chorando porque Jesus vem com uma outra multidão, e aquela multidão está indo para o cemitério para enterrar aquele menino, o filho único daquela viúva, da viúva de Naim. No capítulo 8, agora, nós lemos o relato da filha de Jairo, que também chega a notícia: não importune mais o mestre, porque ela já morreu. Diferente do primeiro, que Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim na rua, agora Jesus ele vai até a casa. E agora ele vai ter um encontro de intimidade dentro da casa de Jairo. Então agora, Jesus vai ressuscitar agora dentro da casa. Não é mais na rua. Não foi mais agora no encontro das multidões, mas agora foi num lugar de intimidade, de proximidade, um lugar agora que foi separado, que é dentro de casa, dentro da casa de Jairo. E o terceiro, olha como Lucas foi privilegiado, em 2 capítulos, Lucas relata 2 vezes que Jesus ressuscita pessoas. E o terceiro também está lá em Lucas 11, amigo de Jesus, que morre, Lázaro. Diferente dos outros 2, um está indo para o cemitério, a outra ainda está dentro de casa. Agora Jesus dá um passo a mais. Já fazia 4 dias. A irmã de lado fala: Senhor, como é que vai tirar essa pedra? Já cheira mal. O que eu aprendo nesses 3 milagres em que Jesus gera vida novamente? Que não importa se você está na rua, se você está dentro de casa, ou se você já recebeu uma condenação. Quando você entrega a tua vida aos cuidados de Jesus e você faz uma aliança com Jesus, aquilo que estava morto, fedendo, vai voltar a ter alegria. Jesus pode ressuscitar. É isso que o texto vai nos dizendo. Mas para a gente entender e compreender os passos do que aconteceu da própria narrativa bíblica, nós vamos vendo algumas coisas. Então Jairo ele vai ter um encontro com Jesus. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, Lucas 8, 41, era um homem influente, era um homem que cuidava da sinagoga. Sabe o que Jairo fazia? Uma das atribuições dele era cuidar se não era pregado nenhuma heresia dentro da sinagoga dos judeus. Ele cuidava e prestava atenção naquilo que era ministrado. Ele cuidava de toda a organização. Algumas vão dizer que ele era príncipe da sinagoga, algumas versões. Então esse homem é um dirigente da sinagoga. Jairo era um homem importante. E nós acabamos de cantar aqui: pode morar em mim, eu abro a minha casa. Jairo, ele não apenas abre a casa, mas ele corre desesperadamente ao encontro de Jesus. Ele larga a sinagoga, ele larga a casa dele, ele larga os afazeres dele, porque ele tem algo muito maior para chegar diante de Jesus. Lembre-se que ele é um homem influente. Ele é um homem que tem recursos. Ele, cuidando da sinagoga, ele poderia ser o pastor, ele deveria ser o pastor daquela sinagoga. Sabe quando o pastor abandona tudo? Não é abandonar as ovelhas, mas é sair ao encontro de Jesus. É isso que esse homem faz. Ele para tudo que ele está fazendo, porque ele tem um objetivo: ter um encontro com Jesus. Ele entende que aquela situação que ele está vivendo agora, que não depende dele, que é maior do que as forças dele, ele dependia de alguém que é muito maior do que ele, maior do que a sinagoga, maior do que a autoridade que ele tinha e exercia dentro daquela sinagoga. Ele quer ter um encontro com Jesus, para transformar a vida dele, não, para transformar a família dele, para curar a filha dele. É isso que o texto vai dizendo. Esse homem então ele vai ter um encontro com Jesus, mas ele faz um segundo passo que ele dá, ele vai buscar a fonte de vida. Jairo ele vai se despir de toda aquela religião que ele estava vivendo, ele vai se despir de tudo aquilo que ele tinha como poder, como autoridade,
Por quê? Porque diante dos fatos que ele está vivendo, diante da enfermidade que a filha dele está, o texto vai dizer que ela estava à beira da morte. Então esse homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, veio. Jairo vai até Jesus, ele vai buscar a fonte de vida. Eu quero te dizer uma coisa, você e eu precisamos buscar a fonte de vida. E Jesus é a fonte de vida, ele teve uma atitude, ele não foi um homem passivo. Ele poderia estar olhando para aquela situação da sua filha, olhando para a situação que ele estava vivendo. De repente ele poderia olhar para a sua esposa e dizer: eu não sei o que fazer, eu não tenho o que fazer. Nós já buscamos os médicos, já tentamos tudo que nós podíamos. Então esse homem, ele não fica passivo diante da dificuldade, diante da enfermidade, diante de um problema que é gravíssimo. Ele tem uma atitude, ele vai buscar uma solução. Quantas vezes eu e você estamos de frente a um problema que muitas vezes nos paralisa e nós ficamos parados, estáticos no lugar que nós estamos e não temos uma atitude. Esse homem, ele vai buscar uma solução. Ele diz: eu não vou perder parado, passivo. Eu vou atrás da minha vitória. Eu vou atrás de alguém que pode trazer uma solução para essa situação que eu estou vivendo dentro de casa, dentro com a minha família. Ele vai buscar a fonte de vida. Ele vai buscar Jesus. E isso tem que ser um ensinamento para mim e para você. Nós devemos buscar Jesus. Quando, pastor? Em todos os momentos. Em todos os momentos nós devemos olhar e entendermos que nós temos a fonte de vida. Mas muitas vezes nós nos desconectamos dessa vida, da fonte que é Jesus, que está jorrando vida eterna. Para todos aqueles que querem caminhar com Ele, para todos aqueles que querem beber dessa água viva. Mas muitas vezes nós decidimos ficar apenas olhando para a situação e não decidimos buscar uma solução. Talvez você esteja aqui, talvez você que está em casa agora nos assistindo, tem algo na tua vida que está há anos da mesma forma e você passivamente não busca uma solução. Não busca nem em Deus a solução para essa dificuldade. E muitas vezes ainda ficamos nos lamentando diante da circunstância. Olha, porque você não casou com a mulher que eu casei. Olha, porque você não tem os filhos que eu tenho. Ou você não tem o chefe que eu tenho. Você imagina o meu chefe. A gente fica olhando para as situações da nossa vida e não busca uma solução. Eu quero te dizer que esse homem, ele vai buscar uma solução. Existem coisas na tua vida que você tem que buscar a solução, mas Deus talvez já tenha até te dado algumas soluções para a tua vida e você ainda está parado, esperando a solução chegar. Deus já te deu solução para muitas coisas e você ainda está buscando. Mas esse homem também, ele adora o Senhor, ele adora o seu Salvador. Então esse homem prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa. Ele tem uma postura de adoração, ele clama pela presença de Jesus aonde? Dentro da sua casa. Senhor, vai comigo. Gente, nós estamos falando de um homem importante para ele chegar e prostrar-se diante de Jesus e implorar pelo socorro de Deus, pelo socorro de Jesus. Muitas vezes, esse homem, no caso aqui Jairo, ele teve que engolir todo o orgulho dele. Muitas vezes nós não queremos engolir o nosso orgulho. Deixa que eu resolvo. Eu vou tentando. E nós vamos vivendo no nosso orgulho, numa egolatria, onde a gente só olha para nós mesmos, só olhamos para o nosso próprio umbigo. E não olhamos para as circunstâncias, nem para as situações que estão acontecendo ao redor. Eu quero te dizer que Jairo, ele teve que engolir todo o orgulho dele. E o texto vai dizer que ele se prostra aos pés de Jesus e ele implora que Jesus fosse à casa dele. Às vezes nós não imploramos, mas às vezes nós fechamos a porta da nossa casa para Jesus. Dizemos: Jesus não precisa entrar. Pode ficar para o lado de fora. Às vezes a gente vê pessoas eu já visitei pessoas que abrem a Bíblia no Salmo 91. E elas acreditam que o Salmo 91, daquela forma, apenas aberto dentro da sua casa, vai trazer uma segurança para elas. Mas Jesus mesmo está do lado de fora. Muitas vezes nós deixamos Jesus para o lado de fora das nossas casas. Fazemos tudo, mas não fazemos o mais importante.
Ajudamos todo mundo. Muitas vezes não ajudamos os que estão dentro de casa. Procuramos estender as mãos para as pessoas. E às vezes não vemos que do nosso lado um filho, um cônjuge está gritando, está chorando, está desesperado. Tratamos bem as pessoas que nos convêm ou que podem de certa forma nos ajudar em alguma dificuldade que nós estamos enfrentando. E às vezes olhamos para as outras pessoas e descartamos elas. Jairo então, esse homem, um homem influente, ele vai se prostrar aos pés de Jesus. E uma pergunta para você pensar: qual foi a última vez que você se prostrou aos pés de Jesus? Qual foi a última vez que você implorou algo para Deus, implorou realmente na presença de Deus, prostrado, ficou ali diante de Deus e disse: Deus, eu preciso do Senhor desesperadamente. Ele vai contar para Jesus, a situação é gravíssima, porque sua única filha de cerca de 12 anos estava à morte. Ele passa informações importantes, relata a gravidade do problema. Jairo busca a cura da filha. O texto não diz que ela estava morta, mas diz que ela estava à morte. E ele vai relatar, a situação é gravíssima. Quantas vezes a gente chega, às vezes, para fazer visita nos hospitais, e eu quero dizer que é uma das coisas muito difíceis para a gente, pelo menos para mim, fazer visita em hospitais. Às vezes a gente chega nas UTIs e o médico só diz assim: pode entrar, pode ir lá orar. Tem mais gente que quer entrar, vai lá, já se despede todo mundo de uma vez dessa pessoa, porque não tem mais volta. E é um momento de uma situação gravíssima, porque você vai para visitar uma pessoa que está provavelmente condenada pela medicina, mas ao redor dela existem outras pessoas que são os seus familiares. São as pessoas que estão se segurando às vezes num único fio de esperança, esperando um milagre, esperando um sobrenatural, esperando um toque de Jesus para que seja transformada aquela situação, aquela realidade que elas foram informadas. Então a situação da filha de Jairo é uma situação gravíssima. Quantas vezes nós já passamos por situações gravíssimas na nossa vida e olhamos para a nossa história e decidimos muitas vezes ficar parado diante da situação. Jairo, ele quebra todos os protocolos que ele precisasse quebrar. Se Jesus fala para ele: vai lá, volta para casa correndo 7 vezes e volta até aqui onde eu estou, Jairo sairia que nem uma flecha. Ele faria os 100 metros rasos, o revezamento 4x100, ele ia correr uma maratona, o que fosse preciso, aquele homem faria. E às vezes está tão fácil para nós temos tanto acesso ao Pai, nós temos acesso a Jesus, e muitas vezes nós nos ocupamos com tanta coisa e não olhamos para a situação, e às vezes a situação da nossa própria vida é gravíssima. Estamos com aparelhos respirando, que a qualquer momento é só desligar os aparelhos. Eu não estou falando de uma morte literal, física, eu estou falando de uma morte espiritual. E temos acesso ao Espírito Santo de Deus, temos acesso a Jesus. Esse homem, ele foi buscar aquele que podia resolver a situação dele e da filha dele. 12 anos de prisão, é muito tempo para ficar dentro de uma prisão. Mas durante a caminhada, Jesus olha para Jairo com um olhar de compaixão e graça e diz: eu vou contigo, Jairo. E Jesus sai, mas algo acontece. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Lucas 8:43. Pensa num sofrimento prolongado. Essa mulher vivia um sofrimento prolongado há 12 anos, o texto deixa claro. Quando a Bíblia dá datas, meus irmãos, eu quero que você entenda uma coisa. Há 38 anos, lá em João 5, aquele paralítico está lá no tanque de Betesda, nós conhecemos lá. Há 38 anos, há 12 anos a mulher com fluxo, há 18 anos estava encurvada. Eu quero dizer que a Bíblia está dizendo que aconteceu uma coisa, um fato na história dessa pessoa, que trouxe esse aprisionamento na vida dela, trouxe esse espírito de enfermidade, ou algo aconteceu. Então essa mulher está vivendo um sofrimento prolongado. Carregamos muitas vezes dentro do nosso coração sofrimentos prolongados que nós estamos vivendo há anos, há décadas. Eu não perdoo aquele miserável, eu não perdoo aquela infeliz. Alguém já ouviu isso? Eu não perdoo.
continua carregando um sofrimento prolongado dentro do coração. Isso traz desânimo, traz desespero. Muitas pessoas, mas muitas pessoas estão vivendo dentro de prisões e nem sabem que estão aprisionadas. E quando você e a pessoa às vezes está dentro de uma prisão, muitas vezes você pode até abrir a porta da prisão e dizer, olha, você está livre, vai, Jesus te libertou, Jesus te livrou do cativeiro, da prisão, e as pessoas olham, será? Mas eu não sou merecedor, mas eu também não sou merecedor, nenhum de nós somos merecedores da graça, mas é a graça de Deus que nos alcança, é o favor dele imerecido para mim e para você que nos alcança. 12 anos de prisão, essa mulher está enferma há 12 anos, gente, imagina que as mulheres ficam 3 dias, 5 dias, já não é fácil nas suas regras, agora imagina uma mulher com uma hemorragia, 12 anos, Cláudio Duarte falou, bichinho que sangra 3 dias e não morre. Imagina, 12 anos essa mulher, o sofrimento dela, olhando para a vida dela. Que expectativa essa mulher tinha, que esperança essa mulher tinha? Nela nenhuma. O texto diz que ela já tinha gastado tudo. O que ela podia, o que ela não podia com médicos. E não tem nenhuma perspectiva de cura. Mas ninguém pudera curá-la. Lucas 8:43. Não existia remédio para a cura da enfermidade física daquela mulher. Porque ela já tinha ido todos os médicos. Se tivesse cura, se tivesse um remédio, ela já teria comprado, ela já teria tomado, ela teria sido curada. Como, eu quero te dizer uma coisa, preste atenção nisso. Como também não existe remédio terreno para a cura do pecado. Assim como não existia remédio para curar aquela mulher hemorrágica, não existe nenhum remédio que você possa tomar para a cura do pecado aqui, nesse mundo. Só existe um remédio, só existe uma solução para o pecado. Chama-se Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. É Ele. Só que às vezes nós queremos resolver os nossos problemas com um remédio terreno. Através das nossas forças. Essa mulher não conseguiu resolver o problema da enfermidade dela. Ela estava há 12 anos aprisionada. Eu quero te dizer que você não vai conseguir resolver o teu problema com o pecado apenas achando que você é bom. Eu sou bom, pastor. Eu nunca traí a minha esposa. Medalha para você. Eu nunca menti. Mais uma meia medalha para você, porque daí já não dá, porque todo mundo já mentiu alguma vez da vida. Meia medalha. É o Mutley. Medalha, medalha, medalha. Tudo por medalha. Então a gente tenta buscar solução para os nossos problemas, ou para o nosso maior problema, que é o pecado. Eu quero te dizer uma coisa, entenda isso, o teu maior problema não é Satanás. Satanás, ele se aproveita de tudo que você mesmo fornece para ele. O nosso maior problema é pecado. Só que nós ficamos olhando, e Satanás, ele está na dele, diz, pode jogar nas minhas costas. Na verdade, nós pegamos e queremos transferir as nossas responsabilidades. O nosso problema chama-se pecado. E o dia que você tirar o pecado da tua vida, eu quero te dizer que a cura vai chegar sobre você, a cura física, emocional e espiritual. Essa mulher, ela não tinha uma perspectiva de cura. E as pessoas estão andando aí nessa sociedade sem uma perspectiva de cura. Pior, elas nem reconhecem que estão doentes, elas acham que estão bem. E a igreja tem que ser esse remédio. Nós somos a bula. Diga, pode ler em mim aqui. As pessoas precisam ler em você Jesus. Elas precisam ver Jesus. Porque essa mulher, ela tem um toque de fé agora. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto. E imediatamente cessou a sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Muitos apertavam Jesus, mas a mulher tocou em Jesus. Temos que passar pelos obstáculos. Ela precisou passar por uma multidão. Você acha que foi fácil para aquela mulher, gente? Você acha que foi fácil para aquela mulher? Primeiro que ela nem poderia estar ali onde ela estava. Se alguém a visse, que soubesse, se algum sacerdote, se alguém soubesse que ela tinha essa enfermidade, ia dizer, você não pode estar aqui. Essa mulher, ela enfrentou vários obstáculos para chegar diante de Jesus e tocar em Jesus. Nós não queremos passar nenhum obstáculo. Toda vez que a nossa fé é provada, nós dizemos, nossa, a prova está grande. Meus irmãos, essa mulher estava há 12 anos com hemorragia. Quer uma prova maior que isso? Uma dificuldade física que limitava ela, que impedia ela de fazer e de estar, talvez até com a sua família, de estar em lugares. Ela vivia uma vida limitada,
Mas essa mulher, ela ora para a vida dela e diz: eu vou romper com todos os obstáculos que estão colocando. A religião coloca obstáculo, eu derrubo. A minha família coloca um obstáculo, eu vou derrubar. Eu vou vencer, eu vou superar, vou passar todos os obstáculos. Porque o poder de Deus é liberado. Alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu poder. Jesus é tocado, não é Ele que toca. Eu quero te dizer uma coisa. A carne nos aperta e nos machuca, mas a fé apenas toca nas pessoas. Aprenda isso, igreja. A carne, os desejos, as nossas paixões, ela vem para tentar nos apertar e nos machucar. Jesus estava sendo apertado pela multidão, mas ninguém tinha tocado em Jesus, porque ninguém tinha tocado nele com fé, apenas estavam espremendo Jesus no meio da multidão. A carne faz isso, ela nos aperta, nos sufoca, nos machuca. Mas quando essa mulher, ela entende que não é para apertar Jesus, mas é para tocar. O toque dela em Jesus foi que liberou e acionou o poder de Deus e trouxe a cura para a vida dela. Por isso que Zacarias fala, não é na força do teu braço, mas é no poder do meu Espírito. Do Espírito de quem? Do Espírito de Deus. O poder foi acionado, o poder foi liberado. E não foi a partir de apertos, não. Foi a partir de um toque. Um toque. Um toque na orla do manto de Jesus transforma a minha vida e transforma a tua vida. Um toque. Essa mulher, ela só precisou apenas tocar. Às vezes queremos fazer as coisas na nossa ânsia, na nossa força, no nosso desespero. Queremos resolver os problemas de qualquer jeito. E aí ferimos, machucamos pessoas. Jesus estava espremido no meio da multidão e em nenhum momento ele falou, saiu o poder de mim. Ele só falou quando teve um toque de fé, um toque diferente. Meus irmãos, se você não está colhendo os resultados, mude a forma que você está buscando a Deus. Comece a avaliar a tua vida, a maneira que você está vivendo. E comece agora a ter toques de fé em Jesus, que vão transformar a tua vida. Porque o poder é liberado, mas aqui existe uma chave da cura, uma chave de cura para ela. E prostrou-se aos seus pés, na presença de todo o povo e contou. Então a mulher, o que está acontecendo? Jesus falou, saiu o poder de mim. E os discípulos, para Jesus, para com esse papo, Jesus. É lógico que, olha quanta gente. Jesus, não, vocês não entenderam. Não é da forma que vocês estão entendendo. Não é da forma, às vezes, que nós vemos, mas é da forma de Deus, é da maneira de Deus. E Jesus fala. Então a mulher tremendo, ela viu que ela não ia conseguir passar, driblar. Ela não era o Neymar, passar o pé em cima da bola e driblar todo mundo. Ela viu que ela não ia conseguir escapar, então ela chega diante de Jesus, tremendo. Ela se prostra aos pés de Jesus, na presença de todo o povo. Olha só, e ela conta. Ela faz uma declaração, a mulher faz uma confissão pública e ela recebe a sua salvação. Minha filha, a tua fé te curou. É isso que ela recebe de Jesus. Então essa mulher tem um ato de adoração e tem um ato de fé. Isso é uma chave que libera uma cura sobre a vida dela. Jairo e a mulher têm a mesma atitude. Jairo, ele vai ao encontro de Jesus, correndo, desesperado, porque a filha dele está à beira da morte, mas essa mulher, ela vem também tentando se espremer no meio da multidão, e ela diz, eu só quero tocar, eu não preciso nem conversar, eu não preciso nem convidar Jesus para ir na minha casa, eu apenas preciso tocar nele. Vai ter pessoas que Jesus vai curar através de um toque, vão ter pessoas que vão ser curadas nas suas casas, vão ter pessoas que vão ser curadas nesse ambiente que é preparado e regado através de adoração, de louvor, de muita oração, com lágrimas. Jesus, ele pode curar onde ele quer. Ele curou o filho da viúva de Naim a caminho do cemitério. A filha de Jairo ele vai curar na casa. E Lázaro ele vai buscar no cemitério. Esse é o Deus a quem você serve. Esse é o Deus que muda histórias, que muda destino, que transforma vidas. Então busque essa chave. Mas essa mulher faz uma confissão para a sua salvação. Ao saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Confessar é crer na ressurreição de Cristo.
Quando nós confessamos e cremos na ressurreição de Cristo, então nós ganhamos a salvação. Crer com o coração significa minha mente, minhas emoções e a minha vontade. Diga, minha vontade. Você precisa entender que a tua vontade também. E a tua vontade vai lutar contra a tua carne, que é a nossa vontade de não fazer. Então é crer na mente. Romanos 12, pela renovação do vosso entendimento, da nossa mente, mas também toca nas nossas emoções, mas isso tem que gerar uma vontade dentro do meu coração em caminhar com Jesus, em viver com Jesus, e não me afastar mais, agora não apenas tocar na orla, mas estar ao lado de Jesus, caminhar com Jesus. Quando, pastor? Todos os dias, até o fim da minha vida, até o fim da tua história, até o fim da nossa caminhada. Uma confissão para a salvação. Essa mulher faz uma grande confissão para a salvação dela. Não para aí, porque vem os ladrão da fé. Sempre tem um ladrão da fé, sempre tem um filisteu, sempre tem alguém que vem no ouvido da gente. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, dirigendo a sinagoga, e disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. O milagre na vida da mulher ajudou a fortalecer a fé de Jairo. Aquilo que ele tinha acabado de ouvir, aquela confissão daquela mulher, ela confessou o que tinha acontecido com ela publicamente. Aquilo entrou no coração do Jairo para fortalecer a fé dele. O inimigo sopra no meu ouvido: não incomode o mestre, já é tarde para você, não adianta mais, não tem solução. Só eu já escutei isso, só eu. Meu Deus do céu, que bênção que vocês são. Só eu já escutei: não incomode mais o mestre, não adianta, você já está derrotado, já está fracassado. Sempre vem um ladrão, sempre vem alguém querendo roubar do nosso coração a fé e a certeza da nossa escolha, da nossa salvação. Se Jairo não tivesse visto aquilo que aconteceu na vida daquela mulher, e se Jesus não estivesse próximo de Jairo, ou principalmente se Jairo não estivesse próximo de Jesus, talvez Jairo saísse de cabeça baixa, dizendo: não adianta mais. Mas como ele veio ao encontro de Jesus, e quando ele se encontrou com Jesus, ele foi um homem inteligente, ele não se afastou mais de Jesus. Ele foi ficar do lado de Jesus. Por quê? Porque eu quero pegar na mão de Jesus, eu quero levar Jesus para minha casa. Então eu não vou sair de perto de Jesus. Se Jairo tivesse saído de perto de Jesus, quando ele tivesse recebido essa notícia, ele não tivesse do lado de Jesus e não tivesse visto o testemunho daquela mulher, talvez ele tivesse baixado a sua cabeça e voltado para a sua casa, para velar a sua filha, para chorar a perda dele. Precisamos olhar para a nossa vida. Às vezes ficamos dando ouvidos para os ladrões da fé, que vêm sorrateiramente, e vem se esquivando. E às vezes acontece até nos corredores de casa, nos corredores da igreja, nos corredores do trabalho. É uma palavra e você pensa e aquilo entra na tua mente, desce para o teu coração e você começa a ter medo. Medo do que vai acontecer. Jairo podia ter tido medo naquele momento. E ele nunca teria recebido o milagre que ele foi buscar de Jesus. Ladrões da fé. Mas olha a palavra de Jesus. Jesus é demais, gente. Não tenha medo. Ouvindo isso, Jesus ouve o que o empregado de Jairo veio falar para ele. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo. Então somente creia e ela será curada. Jesus já declara o que vai acontecer na vida daquela menina. O nome de Jesus lança fora todo medo. Jesus responde com palavras de conforto, encorajamento e uma promessa. Ele tinha acabado de receber uma notícia que vem para roubar a sua fé, a sua esperança e a sua expectativa de um milagre. O que Jesus faz? Jesus traz uma palavra de conforto: não tenha medo. Jesus traz uma palavra de encorajamento: apenas creia. E Jesus traz o quê? Uma promessa: ela será curada, ela vai ressuscitar. Jairo, acredite na minha palavra, apenas foque em mim, Jairo. Meus irmãos, o que eu quero te dizer nessa noite: apenas foque em Jesus. A promessa já foi liberada sobre a tua vida. A palavra de encorajamento já chegou. A palavra de conforto já chegou. E as promessas já foram liberadas. Então foque em Jesus. Comece a olhar para Jesus. Não fique mais dando atenção para as pessoas que só chegam para te colocar para baixo, dizer que você não vai conseguir. Não tenha medo. IBBR, não tenha medo. Nós não vamos parar nessa casa que o pastor falou. Pode ter certeza disso. Nós não vamos parar nessa casa. Nós só vamos parar, sabe quando nós vamos parar?
Diga assim, na eternidade. Só na eternidade que nós vamos parar de sonhar. É só quando nós chegarmos diante de Deus, diante de Jesus, e ouvir dele, vinde benditos de meu Pai, receber por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Aí vai cessar todas essas obras. Aí nós não vamos precisar alugar nada. Nós não vamos querer comprar nada, porque nós vamos estar na presença dele. Quero te dizer uma coisa, não tenha medo. Não tenha medo do que você está vivendo hoje, não tenha medo do que possa acontecer. Não tenha medo, Jesus está com você. Mas é um ambiente de intimidade. Olha o que Jesus faz, gente. Jesus é lindo demais. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe. O que Jesus fez aqui? Ó, é o seguinte, todo mundo se retira, eu quero só a minha célula agora. Jesus chama só a célula dele. Jesus é muito inteligente, ele pega Pedro, João, Tiago, e pega os pais, pega Jairo, pega a mãe, e diz, eu quero a minha célula, eu quero o ambiente de intimidade. Esse ambiente foi gerado no coração de Jairo, e agora Jesus está gerando no coração dos discípulos, está gerando no coração da mãe o milagre para acontecer. O milagre vai acontecer num ambiente de intimidade. Família é um lugar privado. Quem que Jesus chama? Os pais, os discípulos, os mais próximos. Ele chama a sua linha de frente. Ele chama a sua célula. Jesus diz, vem todo mundo, vem toda a minha célula aqui, vamos orar, que vocês vão ver agora a manifestação do poder de Deus dentro dessa casa. Vocês vão ver agora o que o Pai é capaz de fazer. É isso que Ele está fazendo. Meu irmão, você quer viver isso daí? Abra sua casa para uma célula. Receba uma célula em sua casa. Se torne um líder de célula. Por quê? Porque esse ambiente de intimidade, ele precisa ser gerado. Gerado a cada dia na nossa vida. E a casa é um lugar de intimidade. Não é à toa em Mateus vai dizer, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e ora no teu Pai que está no secreto, e Ele que vê no secreto vai te recompensar. Porque Ele está falando isso, não existe nenhum ambiente na tua casa de maior intimidade que o quarto. A gente visita a casa, você acha que eu entro no quarto de todo mundo? Eu e a Maria, lógico que não. A gente fica na sala e quando muito pede para ir no banheiro. Algumas pessoas mostram toda a casa. Mas é um lugar de intimidade. Você não convida todo mundo para entrar no teu quarto. Jesus faz a mesma coisa, Ele diz, tira todos os incrédulos, tira todos aqueles que estão debochando, tira todos aqueles que não têm fé, tira agora esses aqui que só querem dar risada. Eu não tenho tempo para perder com eles agora, porque eu quero que haja a manifestação do poder do Pai, vai se manifestar aqui, e eu quero somente aqueles que têm fé. O ambiente de intimidade precisa ser gerado. Você tem gerado um ambiente de intimidade na tua casa? Você tem gerado um ambiente de intimidade com a tua família? Ou o ambiente que você tem na tua casa não é um lugar de intimidade? Não é um lugar de invocação a Deus? Não é um lugar onde você busca a Deus? Aliás, é o último lugar que eu quero estar durante o dia, pastor, é na minha casa. Eu prefiro ficar na rua, eu prefiro ficar fazendo hora extra no trabalho. Eu prefiro me ocupar com tantas coisas. Porque eu não quero estar nesse ambiente, eu quero te dizer que esse ambiente que Jesus está é um ambiente da intimidade com o Pai. É isso que esse texto me ensina aqui em Lucas 8:51. Eu quero Pedro, eu quero João, eu quero Tiago, eu quero os pais. Eu quero aqueles que creem, aqueles que querem gerar esse ambiente do milagre. Precisamos gerar cada dia esse ambiente de um milagre de Deus na minha vida, na tua vida e na nossa história. Porque Jesus ele vai purificar o ambiente. Disse, saiam. A menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão e ela se levantou. Purificando o ambiente, afasta os incrédulos, aqueles sem fé. Ele purifica o ambiente, ele purifica a casa. Eu quero te dizer uma coisa. Você é um homem e uma mulher que tem purificado a tua casa? Às vezes guardamos coisas dentro da nossa casa. Não, mas isso não pode mexer, pastor. Nós não purificamos a nossa casa. Nós não fazemos a limpeza, e aqui eu não estou falando de varrer a casa, mas é tirar coisas da nossa vida, principalmente aquilo que se relaciona com o pecado. Que nós ficamos presos nisso,
não purificamos a casa. Jesus, quando ele diz saiam todos, ele está purificando o ambiente. Esse ambiente que fica sendo gerado para a fé, para a manifestação do poder, é um ambiente que precisa ser purificado. Jesus precisa purificar aquela casa. Jesus quer purificar a tua vida. Pode morar aqui. Eu quero dizer que a hora que você canta isso, Jesus vai entrar no teu coração. Só que ele vai purificar toda a tua vida, ele vai purificar toda a tua casa. Precisa ser purificado. Por isso Jesus diz, saiam todos do ambiente que não querem viver uma purificação. Jesus, ele quer purificar a nossa história, ele quer purificar a nossa vida. Por fim, gerando um ambiente de vida. Os pais dela ficaram maravilhados, mas eles lhe ordenou que não contasse a ninguém o que tinha acontecido. Como se precisasse. Aqueles que estavam rindo, debochando, quando olharam a menina de pé, olharam, meu Senhor, olha o que ele fez. Ficaram paralisados, alegres, extasiados, felizes por participarem de um ambiente de vida, de um ambiente de milagre, gerando um ambiente de vida. Precisamos gerar um ambiente de vida. Não um ambiente de morte, não um ambiente de destruição, mas precisamos gerar, as nossas casas precisam ser fontes que possam estar gerando vida, mas só vai gerar vida se Jesus estiver nas nossas casas. E para isso nós precisamos convidar, como nós cantamos, pode morar aqui, pode habitar aqui, Jesus. Purifica tudo que precisa ser purificado, limpa tudo que precisa ser limpo nessa noite, Senhor. Tira, arranca, Senhor, aquilo que contamina o ambiente, aquilo que deixa o ambiente com mau cheiro, aquilo que deixa o ambiente sujo, Senhor. Tira tudo isso agora, para que esse ambiente seja purificado e possa ser um ambiente onde vai ser gerado vida. O Senhor está nesse lugar. E Ele está falando com você, Ele está dizendo, eu quero gerar vida, eu quero gerar um ambiente para você de vida, de manifestação do poder e da graça de Jesus, que opera em vocês, e através de vocês, e através de mim, de cada um de nós. Quem quer receber a vida aqui? Se coloquem de pé todos vocês. Toda a igreja, fique de pé, feche teus olhos. Comece agora a olhar para a tua vida. Comece agora a olhar para os ambientes da tua vida. Comece agora a olhar para aqueles cômodos que estão guardados, as 7 chaves, escuridão, que estão escuros, que estão há anos fechados, porões da alma, porões da nossa vida, que ninguém acessa e nem você mais que deseja acessar, mas que lá tem muita coisa, que você, Deus já disse para você, jogue fora. Prepare esse ambiente, purifique esse ambiente, gere esse ambiente de vida, esse ambiente de intimidade. É um tempo de encontro com Jesus. Jairo se encontrou com Jesus, a mulher hemorrágica se encontrou com Jesus. Eles buscaram um milagre, ela buscou um milagre para ela. Jairo busca um milagre para sua filha. É tempo de nós irmos ao encontro de Jesus. Hoje é noite, essa noite é noite de você ir ao encontro de Jesus. Largue tudo o que você está fazendo e vá ao encontro de Jesus. Adore ao Senhor. Leve suas situações até Jesus. É isso que essa mulher fez e Jairo também fez. Saia dessas prisões espirituais que te aprisionaram. Exercite sua fé, fortaleça sua fé, adore o Senhor, prepare um ambiente para a chegada de Jesus, purifique a sua casa, purifique o ambiente, traga o bom perfume de Cristo, traga o aroma do Espírito Santo de Deus para dentro da tua casa, para todos os ambientes, para que haja um fluir da graça do Espírito de Deus se manifestando, gerando um ambiente de vida, um ambiente saudável, um ambiente para manifestação de Deus, para que você gere vida, não apenas para você, mas para os outros que estão ao teu redor. Todos de olhos fechados, eu quero orar por você. Se você é alguém que deseja viver, purificar a tua casa, purificar a tua vida, a tua história, levante a mão que eu quero orar por você. Amém, amém. Deus abençoe, pode baixar a mão. Se você é alguém que quer preparar um ambiente para a manifestação do poder de Deus,
um ambiente de cura, um ambiente de liberdade, um ambiente de vida. Levante a tua mão, que eu quero orar por você. Amém, amém. O Deus que gera vida está neste lugar. Pode abaixar suas mãos. Se você está aqui nessa noite e nunca tomou uma decisão por Jesus, nunca convidou Jesus para estar na tua casa, eu quero te dizer que essa noite você pode fazer isso. Apenas levante a tua mão que eu quero orar por você. Se você deseja convidar Jesus, diga: Jesus, entre na minha casa. Amém, amém. Se você um dia já esteve, a tua casa já foi um lugar consagrado, já foi um lugar da manifestação do poder de Deus, já foi um lugar purificado, mas hoje você identificou que a tua casa existem coisas que você precisa tirar da tua casa, que o ambiente ficou contaminado, você se desviou, você se afastou, você fugiu e deixou o ambiente lá. Só levante a tua mão que Deus quer purificar esse ambiente. Amém, amém. Deus quer libertar a tua casa, Deus quer purificar a tua casa. Abaixe as tuas mãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, bendito seja o teu nome, Jesus. Assim como o Senhor, Pai, foi até a casa de Jairo e preparou aquele ambiente para a manifestação do poder de Deus, nós desejamos, Pai, que o Senhor venha nessa noite purificar a nossa casa, purificar a nossa história, que esse ambiente seja um ambiente regado com o poder do Espírito Santo de Deus, que venha transformar, Deus. Nós não queremos mais ficar preso, Pai, como aquela mulher que ficou 12 anos aprisionada no espírito de enfermidade. Não, Senhor, nós não queremos ficar aprisionados a nada, a ninguém. Nós queremos apenas ser filhos de Deus. Queremos ter a nossa mente purificada, as nossas emoções santificadas e termos uma atitude de fé, Senhor, nessa noite, de irmos ao teu encontro, de buscarmos o Senhor, de ofertarmos ao Senhor a nossa vida e a nossa história, assim como Jairo fez. Desesperado diante do Senhor, ele disse: Deus, Jesus, vem na minha casa. Nós queremos dizer aqui: Jesus, vem sobre nós, vem sobre a nossa casa, vem sobre a igreja, vem sobre os teus filhos, vem sobre a tua igreja que clama pelo nome de Jesus. Dá um amém bem forte. Amém, amém, amém.